Oi, eu sou a Lari, cofundadora do Moporã, a sua plataforma online de educação para a vida. E nessa série de aula nós vamos aprofundar nos desafios da mulher do século XXI. E eu vou te trazer um novo entendimento sobre o que é ser mulher e você vai mergulhar numa jornada profunda e corajosa de envolvimento com as forças femininas que vivem em você. Uma jornada que vai trazer para a sua vida uma nova maneira de se perceber, de se posicionar, de tomar decisões. Uma jornada da qual você vai sair mais íntegra, empoderada e confiante em relação a si mesma e em relação ao seu papel no mundo. E nós vamos fazer isso em algumas etapas, em 4 aulas com exercícios práticos e muita troca entre a gente. E nessa primeira aula você vai entender a origem e o porquê de nós mulheres nos sentimos tão pressionadas socialmente e cobradas da perfeição. Você vai entender por que ficamos tão suscetíveis a essas pressões e os impactos que elas têm na nossa saúde física, psíquica e nas nossas relações. E eu vou te mostrar porque os principais caminhos que encontramos hoje para lidar com essas pressões não funcionam ou são pouco eficientes. E mais, ao longo dessas aulas eu vou te mostrar como podemos juntas, em um processo estruturado, superar esses desafios da mulher moderna. Não para que você se torne uma mulher perfeita, mas sim para que você se torne uma mulher mais humana e completa, sentindo-se plenamente empoderada, independente e com capacidade de dar e receber amor. Eu sei que parece muita coisa, mas não é não. E sabe por que parece muito? Porque parece meio utópico? Porque nos distanciamos demais da nossa real natureza feminina. Nos distanciamos tanto da nossa essência feminina que falar de vida plena, de empoderamento, independência e amor tudo junto parece utopia. Não aprendemos nem com as nossas avós, nem com as nossas mães, muito menos nas escolas como que a gente pode desenvolver o nosso real potencial feminino. Agora, antes de mais nada, nós precisamos alinhar o nosso entendimento do conceito sobre o que é feminino, porque daqui para frente a gente vai falar muito sobre isso. Então vai aí um exercício super rápido, estilo bate-bola. Sem pensar, de bate-pronto, quando você ouve falar em feminino, qual é a primeira palavra que você associa? Pensou nessa palavra? Diga para você em voz alta qual foi. Em um estudo recente feito nos Estados Unidos sobre gêneros, foram pesquisados quais eram os atributos mais relevantes associados a ser feminina. E as respostas foram as seguintes: ser delicada, ser meiga, ser doce, ser simpática, perseguir um ideal de padrão de beleza, ser caseira, cuidar bem dos filhos, investir em um relacionamento romântico. Talvez você esteja achando que isso pode parecer bem ultrapassado, mas se você fizer uma pesquisa, uma breve pesquisa no Google e digitar ser feminina vai perceber na hora que ser feminina aparece como o oposto de ser feminista e relacionada automaticamente a palavras como atraente, delicada e meiga. E se por acaso, quando eu perguntei para você qual é a primeira palavra que você associa quando eu falo em feminino, foi algo na linha do meigo, frágil, delicado, doce, rosa, eu te faço um convite agora para você abrir um espaço dentro de você para uma maneira radicalmente nova de entender o feminino, para muito além das ideias estereotipadas que foram construídas dentro de nós. Ao longo dessas aulas, nós vamos trazer um novo entendimento sobre a feminilidade e você vai mergulhar numa jornada profunda de encontro com o seu real feminino, um retorno às suas raízes mais íntimas. Essa é a jornada do redespertar do seu feminino real, onde você vai se descobrir como uma nova mulher, mais íntegra, completa, empoderada e confiante. E para conseguir trazer esse trabalho para você de forma profunda, mas ao mesmo tempo prática e conectada com a sua vida de mulher moderna, nós tivemos que ir a fundo, trazendo conhecimentos das mais diversas linhas. Conhecimentos que vêm de Jung, Humberto Maturana, de Jennifer e Roger Vulger, da Brené Brown, David Deida, Miranda Gray, Clarissa Pinkola, Mirella Fauer, Marty Seligman, Daniel Goleman, Ken Wilber, Roman Kisnark, entre tantos outros. E não é só isso. Nós juntamos um time incrível de mulheres que se uniram para dar o seu melhor para que você possa viver essa experiência de empoderamento, independência e amor de forma prática e profunda.
Bom, essa aula é sobre os principais desafios da mulher do século XXI e suas origens, e eu quero começar contando uma história para você. Logo que eu comecei a trabalhar, eu percebi que o ambiente corporativo é um dos locais mais propícios para a gente começar a sentir os preconceitos relacionados a gênero e a estereótipos de gênero. E logo cedo eu percebi que a minha aparência era responsável por despertar vários desses preconceitos. A menininha meiga, delicada, baixinha, que aparenta ser mais nova, com certeza não é competente. Quantas vezes eu escutei, ah, que fofinha! Quantas vezes eu percebi que as imagens da fofinha ou da loira burra eram atribuídas a mim por pessoas com as quais eu nunca nem tinha falado. Por 2 vezes, a verba de promoção foi direcionada a um homem que, na mesma posição que eu ocupava, havia tido uma avaliação inferior à minha. Esse foi o maior desafio que eu enfrentei no mundo corporativo. O de ter que sempre lutar e falar mais alto para que minha voz pudesse ser ouvida. Para que os outros pudessem ir além da minha aparência e, de fato, começar a me ouvir e a me respeitar. E aí, já no Moporã, eu também acabei enfrentando uma situação muito parecida. Uma pessoa com a qual eu me relacionava profissionalmente, na melhor das boas intenções, veio me dar um feedback que eu deveria me comportar mais como o Bruno. Para quem não sabe, o Bruno é meu parceiro no Moporã, além de ser meu marido e meu companheiro de jornada. Basicamente, essa pessoa me disse que eu deveria falar como o Bruno, me portar como ele nos vídeos, palestrar como ele, ou seja, basicamente virar ele. Que eu era muito fofa e que eu precisava ter um estilo mais assertivo, mais agressivo. E aquele comentário, ele gerou em mim uma grande crise de identidade e uma dificuldade muito grande em me aceitar como mulher. Mas também me provocou de uma forma positiva e me estimulou a embarcar numa jornada de apropriação do meu feminino. Algo, naquele momento, me despertou para uma necessidade de me abrir para um espaço que estava urgente dentro de mim. Algo que estava suprimido e que eu precisava expressar. Naquele momento, eu resolvi voltar para dentro e abraçar os aspectos que eu havia renegado em mim mesma durante tanto tempo. E quanto mais eu me apropriava disso, mais criativa e mais empoderada eu me tornava. E depois de muito tempo, eu parei de tentar me comportar como diziam que eu tinha que fazer e eu passei a abraçar verdadeiramente as minhas características que tanto eu havia negado. E mais a minha forma de se expressar ganhou força. A escrita, que já era algo que eu fazia, começou a ser a minha principal forma de expressão e eu comecei a escrever muito e cada vez mais. E graças ao aceitar esse convite que meu feminino fez para mim, eu estou falando com você aqui hoje. Falando com você e graças a essa jornada que eu embarquei, o programa Sou Mulher existe. Nessa jornada eu fui muito a fundo. Eu ouvi histórias de muitas mulheres, eu participei de muitos grupos de mulheres, eu empatizei com cada desafio. E os desafios das mulheres de hoje são muitos. Antes de idealizar esse programa, eu mandei um e-mail para as mulheres que seguem o Moporã, que assinam a nossa lista de e-mail perguntando: qual é o maior desafio de ser mulher hoje? E eu recebi mais de 500 respostas de histórias incríveis, relatos de várias páginas, mulheres reais compartilhando suas questões mais profundas, as quais eu tenho muita gratidão de poder ter lido. E as principais questões envolvem as pressões sociais que nós sofremos, a pressão para casar, a pressão para ser mãe, a pressão para ser uma super profissional. E o que mais surgiu, sem dúvida alguma, foi a pressão para ser tudo isso ao mesmo tempo. A dificuldade em equilibrar todos os pratinhos. E não apenas equilibrar os pratinhos, mas equilibrá-los com perfeição. Nós vivemos em uma panela de pressão constante. Temos que estar sempre lindas, impecáveis, de unha feita, depilação em dia. Temos que ser amantes perfeitas, gostosas, sensuais, mas ao mesmo tempo recatadas e do lar. Temos que ser profissionais de sucesso, mas ao mesmo tempo sermos mães dedicadas e presentes. Temos que arrumar tempo para dar aquela arrumadinha na casa e ainda preparar o almoço para a família e os amigos. Sempre temos que. E nós compramos isso, passivamente, automaticamente, sem pensar. E sabe o que parece? Parece que hoje a gente tem muitas escolhas. Podemos ser mães, atletas, artistas, políticas, executivas, empresárias.
Mas ao mesmo tempo parece que não temos nenhuma escolha, porque na verdade temos que assumir todas essas escolhas. Temos que ser profissionais, temos que ser mães, temos que ser saradas e gostosas, temos que ser boas amantes e também temos que ser discretas e recatadas. E pior, até entre nós mesmas nos cobramos caso não haja perfeição. Nós mesmas alimentamos inconscientemente essa nossa panela de pressão. Porque a tua unha está mal feita, porque você engordou, porque você ainda não teve filho, porque você não chegou na hora para pegar o seu filho na escola, porque você não tem pique para sair para balada, porque você não consegue permanecer num namoro, porque você não foi na academia. E muitas vezes, sem perceber, nós também nos agredimos. Se a mulher trabalha fora, a pergunta é: e aí, como é que ficam seus filhos? Se não trabalha, muda para a pergunta: que tipo de exemplo você quer dar para suas filhas de uma mulher que depende de um homem? E tem a mulher que faz o parto natural, que critica a que fez cesárea, e a que fez cesárea se sente agredida e se defende com mais separação. É pressão em cima de pressão e a gente vai ficando cada vez mais fragilizada internamente, com menos autoestima e autoconfiança e mais fragmentadas e competitivas como mulheres. Tem um exemplo bem emblemático dessa loucura dos padrões de perfeição e pressão que a gente vive. Olha só esse caso. Um tempo atrás, a tenista Sharapova, uma das melhores do mundo, ganhou o torneio de Roland Garros. E a manchete que saiu na Folha de São Paulo foi a seguinte: olha que loucura! Quase perfeita. Maria Sharapova supera a chuva, mas não a celulite, e arrasa a rival em Roland Garros. A mulher ganhou Roland Garros, mas o destaque foi a sua celulite. Dá para entender o que a gente está vivendo? A pressão vem da mídia. A pressão vem dos homens, vem das outras mulheres e principalmente vem de nós mesmas. A cobrança por todos os lados. E na maior parte do tempo estamos tão imersas nesse ambiente de cobrança e pressão que nem nos ligamos que isso acontece 24 horas, 7 dias por semana. É como perguntar para um peixe como é que é viver na água. Ele sempre viveu na água, ele não sabe o que é viver de outro jeito. A gente não sabe o que é viver de outro jeito. Estamos tão imersa nessa cultura de pressões e cobranças e isso vai sendo passado de geração para geração. E as estatísticas nos mostram as consequências dessa realidade que vivemos. Toda essa pressão que nós sofremos se manifesta em desequilíbrios e doenças. Segundo o estudo da Universidade de Cambridge, o transtorno de ansiedade é 2 vezes mais comum nas mulheres do que nos homens. É 100% a mais. E segundo a Organização Mundial da Saúde, os casos de síndrome do pânico são 3 vezes maiores nas mulheres do que nos homens. Mas nem precisa de estatística. Para e olha por um segundo para as pessoas com quem você convive. Você conhece alguma mulher que já teve ou está vivendo algum sintoma de ansiedade ou síndrome do pânico? Eu posso citar pelo menos 5 mulheres que eu conheço que tiveram sintomas ou que tiveram que tratar desses distúrbios que surgem da enorme pressão que vivemos hoje. A pressão que vem de sermos mulheres perfeitas, super mulheres. E a culpa e a vergonha que sentimos por não conseguirmos ser essas super mulheres que nós vemos na TV, no cinema, nas revistas, nas redes sociais e na sociedade em geral. Mas o que percebemos é que nas últimas décadas as mulheres resolveram dar um basta nisso e virar esse jogo. Não apenas em relação às pressões que sofremos por todas as partes, mas em relação ao papel da mulher na sociedade de forma geral. O movimento feminista trouxe conquistas importantíssimas para as mulheres e hoje a gente vive uma segunda onda, um forte movimento de empoderamento feminino. Mas mesmo diante desses movimentos, as mulheres ainda se sentem incompletas, confusas, magoadas, feridas. As soluções que os movimentos feministas e de empoderamento nos trazem, elas são reais, mas elas são parciais. Parciais porque faltam pedaços importantíssimos dessa equação. Pedaços que foram durante toda a história negligenciados e que continuam sendo por nós mulheres. E são esses pedaços que faltam para que o processo de empoderamento feminino real e completo aconteça. E foram justamente esses pedaços que nós fomos juntar no programa Sou Mulher, para que essa jornada seja de fato uma jornada de empoderamento completa e real.
que pedaços são esses que estão faltando? Bom, para falar disso, nós precisamos ir aos poucos. Por isso, vamos começar do começo, para que você entenda as origens do desequilíbrio que vivemos hoje nas nossas vidas e na sociedade em geral. Para então, nas próximas aulas, podemos falar sobre caminhos que mudem esse quadro na sua vida, de forma prática e realista. Então, bora mergulhar! Há cerca de 20 mil anos atrás, as sociedades humanas viviam na era paleolítica. Segundo Humberto Maturana, naquele tempo não podemos falar da existência de desigualdade entre homens e mulheres. Não existiam povos, nem clãs, nem estados separados. Os seres humanos viviam em pequenos grupos e tinham que se manter agregados para sobreviver e se defender dos animais ferozes. Nessa época, os seres humanos eram nômades, ou seja, eles acompanhavam a migração das manadas de animais para poder caçar. Iam mudando de lugar para acompanhar esses animais. Essas comunidades não possuíam os animais que eles caçavam, porque eles não restringiam a mobilidade desses animais. Eles simplesmente acompanhavam os animais e permitiam também que outros animais também os caçassem, como por exemplo os lobos. Com o desenvolvimento da agricultura, os seres humanos não viram mais a necessidade de se locomoverem, podendo se fixar em um lugar. E ao se fixarem em um lugar, eles deram um jeito de também fixar os animais que eles caçavam naquele mesmo lugar. Foi assim que surgiu o modo de vida pastoril, onde o ser humano delimitou o espaço daqueles animais e impediu o acesso de outros animais, como os lobos, àquela manada. A adoção do modo de vida pastoril é a origem de um conceito muito importante para nós entendermos aqui. O conceito de propriedade. Aqueles animais são meus e os outros animais que caçam também eles são os meus inimigos. E aqui tem algo que é muito importante que você entenda. O surgimento do conceito de propriedade marca também o nascimento do patriarcalismo. Calma que eu vou te explicar. Uma vez que o conceito de propriedade foi aprendido, esse conceito passou a ser vivido nos outros domínios da vida. E junto com a noção de propriedade, surgem sentimentos como o de posse, o de escassez, de insegurança e a necessidade de conquistar cada vez mais coisas. A posse está relacionada diretamente com duas características muito masculinas, a conquista e a força. E a noção de propriedade estimulou no homem o desenvolvimento acelerado e desenfreado dessas características. Com o conceito de propriedade, tudo tem que ter um dono. E a mulher passa também a ser propriedade do homem. Passa-se a ver a procriação como uma forma de obter segurança de que sua prole vai te ajudar na proteção de suas posses e na conquista de outras. E a mulher, que agora também é propriedade do homem, vira uma máquina de procriação, que não tem mais a escolha de querer ou não ter filhos. E veja que para o homem conseguir transformar a mulher em sua posse, para que ele consiga dominar a mulher, ele usa uma série de artifícios. A princípio, algo que é mais evidente nos homens, que é a força física. Depois, formas mais sofisticadas de dominação emocional e psicológica, onde se nega à mulher direitos que são seus. Direitos de escolher ter um filho, direito de se manifestar, direito de se expressar, direito de usar seus dons e talentos. E para dominar a mulher emocional e psicologicamente, o homem passa a reprimi-la, inferiorizá-la, a reduzi-la a uma espécie humana de segunda categoria e suprimir essencialmente tudo que está relacionado ao feminino. E geração após geração, consolida-se uma cultura onde o homem é o dominador e a mulher é a dominada, a cultura patriarcal. Agora perceba que uma cultura é algo sistêmico, ou seja, ambos, homens e mulheres, fazem parte dela. Ambos são pecinhas dessa engrenagem. Ao longo das incontáveis gerações, a mulher desempenha o papel da dominada e reprimida e o homem se consolida cada vez mais no papel do dominador. Mas entenda que nada disso acontece de forma consciente. E leva-se muito tempo até a gente perceber e questionar uma cultura consolidada.
Agora, o ponto mais importante que eu quero que você entenda sobre isso é o seguinte: numa cultura onde a mulher e tudo que é relacionado ao feminino é suprimido, e o homem e tudo que é relacionado ao masculino é exaltado, passa a existir um desequilíbrio entre as energias masculinas e femininas. No nosso mundo hoje, há um excesso de masculino e há uma falta de feminino. Em nós mesmas há um excesso de masculino e uma falta de feminino. Enquanto o masculino está anabolizado, o feminino ele padece anêmico. Essencialmente, tudo que nós vivemos e construímos é fruto de uma cultura patriarcal. E essencialmente, as tentativas de mudanças e soluções que estamos buscando também são frutos de uma cultura patriarcal. O nosso universo está tão masculino que nem sabemos o que é o feminino verdadeiro, profundo, a nossa natureza mais essencial. Lembra da história do peixe que eu falei antes? Como o peixe que vive na água, ele acha que a solução é mais água. Nem sabemos o que é esse feminino e toda a sua força, não reconhecemos. Por isso que muitas de nós, quando pensam em feminino, já associa a imagem distorcida e estereotipada que o patriarcalismo nos vendeu, a delicada, a frágil, a submissa. O nosso feminino verdadeiro, ele foi reprimido, machucado, ferido, mas hoje ele grita urgente dentro de nós. Ele grita para se expressar e nós precisamos dar vazão a ele, porque faz parte da nossa natureza. Agora, eu quero que você entenda duas coisas que são muito importantes. A primeira é que essa relação que se estabelece entre dominador e dominada também evoluiu junto com os seres humanos e hoje se apresenta de forma mais sofisticada, mais sutil. Você pode estar pensando, eu não sou dominada pelo meu marido, nem pelo meu chefe, nem por nenhum homem. O que acontece é que essa dinâmica já está tão impregnada, tão consolidada e fortalecida em nossa sociedade, que nem nós, nem homens, nem mulheres, percebemos os detalhes mais sutis. Faça uma análise rápida sobre quais são os papéis e responsabilidades de homens e mulheres dentro de casa, como ambos se vestem, como você foi ensinada a se comportar a respeito da sua sexualidade. A segunda coisa que é muito importante que você tem que entender é que o conceito de dominado e dominador é algo que vem do patriarcalismo e que faz parte da cultura na qual vivemos. E você faz parte dessa cultura também. Por isso, a todo momento, você também assume esses dois papéis. Você também pode assumir o papel de dominadora com um filho seu, por exemplo. Esse comportamento é justamente o sintoma de desequilíbrio que nós vivemos hoje nos lares e no planeta. Um feminino doente e fraco e um masculino excessivo e anabolizado. E o pior, nós perdemos a referência do que é um feminino pleno e saudável. E por isso, às vezes, podemos nos sentir perdidas e frustradas nos movimentos de empoderamento feminino. Muitas vezes estamos tentando lutar com as mesmas armas que o patriarcalismo nos ensinou. É como se todas nós falássemos só uma língua e agora temos que aprender a falar uma nova língua. Mas o interessante é que esse aprendizado ele é bem fluido e natural, pois essa nova língua já faz parte da gente. A gente só precisa ativá-la e praticá-la. O reequilíbrio, a confiança e o empoderamento, eles vêm como consequência. E essa consequência que eu estou te trazendo hoje é fundamental para que você perceba que nós vamos precisar ir fundo para trabalhar a nossa reconexão com o nosso feminino perdido. E é isso que a gente vai começar a fazer na próxima aula. Na próxima aula, nós vamos começar a revelar os caminhos práticos e reais que tragam o despertar da nossa verdadeira essência feminina tão suprimida ao longo das gerações. Uma parte da nossa natureza que está tão esquecida que nem sabemos como acessá-la. É lá que nós vamos. Vamos começar a aprender uma nova língua. Então, antes de terminar essa aula, duas coisinhas importantes. Primeiro, aqui na página você encontra um exercício para download, um arquivo em PDF. Faça o exercício e vamos começar aos poucos, pois conhecimento é fundamental, mas é a prática que muda tudo.
E segundo, eu quero te pedir para deixar um comentário, escrever suas dúvidas, que eu vou me desdobrar para ler os comentários e responder a todos. Porque esse é um dos pilares do feminino que vamos explorar a fundo no Sou Mulher, o diálogo aberto, empático e com coração. E nós levamos muito a sério o suporte e o amor que todas nós precisamos para viver um processo de despertar tão bonito e profundo como esse que estamos começando. E se essa aula foi importante para você, não esqueça de compartilhá-la com as amigas, familiares, colegas, mulheres que podem se beneficiar e fazer parte desse movimento de empoderamento feminino completo. Então vamos juntas! Nos vemos na próxima aula!